Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui nas montanhas Appalachians. Estou hoje no estado da Virgínia para transmitir mais uma vez o Conexão ID de uma maneira toda especial. E eu faço questão de trazê-los a esta montanha, ou a estas montanhas onde nós estamos passando por alguns momentos, exatamente aos domingos, para mostrar que o departamento missionário da igreja pode sair da zona do rebaixamento para um lugar alto onde merece, o lugar da prioridade, que vai fazer com que pessoas, ministros e ministérios amem a causa missionária. Eu estou em um lugar alto. Aqui onde eu estou trata-se do Vale de Saltville, uma cidade americana do estado da Virgínia, onde aconteceu uma das mais sangrentas batalhas da Guerra Americana, quando os confederados mataram soldados das tropas da União, e o resultado geral da Guerra Civil Americana vocês conhecem hoje. Fez que os Estados Unidos se tornassem a maior potência do mundo, com uma diferença muito grande do país que fica como segundo colocado nesta posição. E eu sempre procuro esses lugares das montanhas para mostrar que os missionários que nos últimos anos têm sido abandonados por igrejas, por convenções, eles podem ser resgatados para uma zona de reconhecimento que os fará produzir muito mais no trabalho da evangelização do mundo. E eu quero que você ouça com muita atenção este vídeo, e eu faço questão de mostrar essas imagens, exatamente porque quando nós apenas falamos de missões, o assunto não agrada e as pessoas procuram trocar de canal rápido. Porém, observando algumas imagens, como vocês estão observando agora, a situação pode mudar. Ou seja, as pessoas podem interessar-se a ver as imagens enquanto ouvem a palavra e são edificadas. E é sobre exatamente isso que eu quero falar com todos vocês. Eu vou estar entrando no carro e vou andar com vocês um pouquinho aqui, enquanto nós vamos falando. Até aqui, porque a situação aqui fora está muito fria e no carro tem um aquecimento. Antes de começar a navegar, vamos a uma orientação bíblica. E eu já estou com a Bíblia aberta aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim, ouça com muita atenção. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba usar o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão de concupiscência como gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Agora vamos, enquanto você me escuta. Eu quero que a chave deste Conexão ID de hoje seja o crescimento espiritual. A própria Bíblia diz
crescei na graça e no conhecimento do Senhor. É importante que cada crente, que cada servo ou serva de Deus tenha o seu crescimento espiritual, crescimento na fé. Porque quando nós somos ingênuos na fé, ou que nós nos tornamos cristãos, precisamos passar por um aprendizado. E principalmente quando uma pessoa entrega a sua vida para fazer missões, como eu e muitos outros, aprendem coisas que na zona do conforto, na pátria, você não aprende, é impossível aprender. E é por isso que eu aproveito essas oportunidades. Para quem não me conhece, eu estou há 27 anos, vou entrar 28 anos no campo missionário, e fazendo missões, sempre implantando igrejas, também fazendo seminários de missões, conferências. Estamos implantando igrejas na África. Hoje mesmo, pela madrugada, já enviamos valores para a África, já demos orientação de como o obreiro deve fazer. Imagine que vamos restabelecer uma igreja em Mocimboa da Praia, em Moçambique, nesta próxima semana. Uma igreja que anteriormente foi devastada por ser uma zona de guerra. Então é importante que cada pessoa que não saiu para fazer missão, que não entende sobre a causa missionária mundial, recebe essas informações de quem entende, de quem está fazendo, para que possa fazer muito melhor. Não errado, igual esse camarada que me ultrapassou aqui, numa zona de montanha e em faixa contínua. Mas tem pessoas assim, né? São os apressados. Então, vamos observar que a Bíblia nos mostra como fazer missão de verdade. Observe essas montanhas aqui. Aqui é o chamado de Smoky Mountains, exatamente porque as montanhas, elas estão acima das nuvens, como por aí, ó. Você pode ver ali que a montanha, as nuvens estão abaixo das montanhas. Mas vamos observar a leitura bíblica que foi falada aqui. Nós devemos crescer no conhecimento, progredir na fé. E aí é que está a oportunidade de você, talvez alguém com quem você deveria compartilhar este vídeo, para entender a real missionária, a real necessidade missionária da igreja e como fazer para vencer os desafios. Observe que a progressão, o crescimento, exige esforço, exige exercício. Você já observou quando uma criança está aprendendo a andar, que o seu pai ou a sua mãe pega ele com muito cuidado para dar os primeiros passos, às vezes cai, aí levanta, tenta de novo. É assim, o crescimento ele vem sendo fabricado pelas circunstâncias. E eu lembro-me que quando eu era novo na fé, novo no ministério, eu ficava preparando minhas mensagens, decorando o texto para formar palavras de efeitos, muitas vezes pregando na carroceria de um caminhão para uma multidão na Transamazônica, ou no púlpito, ou numa conferência. Você procura repetir muitas frases. Eu lembro muito bem que eu decorei a Bíblia toda. Em Gênesis é a semente da mulher, em Êxodo é o cordeiro pascual, em Levítico é o sacrifício expiatório, em Números é a rocha ferida, em Deuteronômio ele é o profeta, em Josué, até o final, até Apocalipse. E o povo gosta disso, gosta de ouvir, aleluia. Porém chega um momento que você dá menos importância, ou menor importância para as palavras de efeito, que vai fazer a multidão eclodir em glórias e aleluia, para transmitir conhecimento, porque nós, como seres humanos, somos moldados pelas emoções. Por que que as mulheres, elas são facilmente, algumas, iludidas por verdadeiros picaretas que mentem, porque a voz é gostosa de ouvir, aquele galanteio, aquelas palavras macias. E quando a pessoa
a pessoa se casa, vai conhecer a verdadeira identidade do sujeito. É totalmente diferente daquilo que ele estava falando anteriormente. É igual um político no momento da campanha eleitoral, ele promete, ele faz, quando é eleito, ele muda de posição. Eu lembro, eu estava vendo recentemente um vídeo que mostra o juiz da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, esse que está causando terror no Brasil agora, né? Ele, quando estava na sua sabatina no Senado, ele foi realmente encostado na parede pelo senador Magno Malta, que diz, olha, quando as pessoas querem ser um ministro vitalício, ele vem aqui e vende até a mãe, né? Mas quando chegar lá muda, você não vai mudar, encarou ele, né? Então, ali ele aceita tudo, se resigna, de repente, quando chega lá muda totalmente. Então, existe uma diferença muito grande entre as emoções e a realidade. Então, quando você cresce na fé, preste atenção, você passa a entender mais o aspecto da realidade, de como é a vida, de como é o ministério, e é sobre isso que eu quero falar. Preste atenção no que eu vou dizer. Para compreender a situação que nós estamos vivendo, alguém, principalmente um cristão, obreiro, tem que sair do território da ingenuidade para entrar no território até da burrice, para crer que pastores, que líderes, que já decepcionaram muito com a missão missionária, com a avareza pelo ter e o desprezo pelo ser, aqueles obreiros que fizeram protestos contra a impossibilidade de aglomeração durante a pandemia, eles queriam realizar culto no meio da pandemia, era porque tinham cuidado pelo povo? Não, é porque eles sabiam que sem culto não tem oferta. E tem muitos pregadores avarentos que não pensam em outra coisa a não ser, como dizia no programa do Chico Anísio, só pensam naquilo, só pensam no dinheiro. Então essas pessoas hoje, alguém pensar que essas pessoas vão se manifestar e protestar contra um regime comunista ou contra a implantação de um regime comunista no Brasil, seria muita ingenuidade, e já passando para o território da burrice, que eles jamais vão protestar, porque eles estão interessados apenas nas conveniências. E é por isso que já tem obreiros, já tem pastores, como eu já vi um vídeo do pastor de Belém, que dirige o seu jatinho particular, ele querendo se situar bem na foto, ele querendo mostrar, não, eu teria um prazer de receber o candidato eleito aqui e tal, quer dizer, já a conveniência, mudando de posição como quem muda de camisa, eles não têm uma ideia, eles não têm um ideal, não, já desprezaram missão, já desprezaram a Bíblia, fazem qualquer coisa para ultrapassar qualquer moralidade. Agora, nós queremos falar com aquelas pessoas que amam realmente a causa missionária e que amam a obra de Deus na terra. Nós queremos falar com pessoas que têm a possibilidade de fazer com que não só o país opere de um modo diferente, como o mundo em que vive opere de um modo diferente. Para que o mundo que nós vivemos, dominado pela maldade, seja salvo, é necessário que as pessoas ouçam a mensagem do Evangelho. Não é difícil de entender isso. Para que o Evangelho seja pregado, precisa haver pregadores, precisa haver missionários. Para que o Evangelho alcance outras nações, outras tribos da terra, onde estão pessoas que precisam ser salvas do domínio do pecado, do poder do pecado. Eles precisam ouvir a palavra. Aí é que entra a questão dos missionários. Os missionários precisam ter tempo disponível para isso. Precisa ter uma retaguarda de suporte que os mantenha enquanto eles fazem isso.
Agora você pergunta, mas a igreja não já está fazendo isso, pastor? Não, não, esse que é o problema. Um programa desse nem precisava se a igreja estivesse executando o seu trabalho. Eu falo isso com experiência, eu sou missionário. Eu sofri na pele o que é ser desprezado por igrejas, por convenções e superar, sobreviver a uma missão missionária. Na época que nós estamos vivendo, de igrejas ricas, de pastores milionários, pastores ganhando 600, 700, 800 mil reais por mês. Isso é muito dinheiro. Eu digo que é muito dinheiro porque o presidente da República ganha 33, 34, um juiz do Supremo Tribunal tem o teto máximo de 33, 34 mil reais. Já está bom, são mais de R$ 1.000 por dia. E porque um pastor de vamos chutar, uma cidade do Pará, Paraopebas, aliás, nem é chutando, ganha 20 mil por dia, 15 mil por dia. Você acha justo isso? E por que isso está acontecendo? Qual é o maior culpado de tudo isso? Veja bem, o que está acontecendo no Brasil, e hoje mesmo, está sendo o último dia, o ultimato, né, para que o povo possa se manifestar e o presidente faça alguma coisa, ou o Senado, ou a Câmara, para deter a ditadura da toga. Eles não estão conseguindo. Pois bem, quem é culpado de tudo isso? Quem é que colocaram os políticos no poder? O povo que vota. Quem é que tem permitido a roubalheira? Os políticos coniventes, que gostam de muito dinheiro, é uma facilidade. E o povo que tem permitido isso. O que tem permitido que a omissão missionária seja nos dias de hoje uma tragédia a nível espiritual por toda a eternidade. Porque quando a igreja esteve mais forte para fazer missão, ela recuou de fazer missão. Porque os líderes da igreja atual permitiram que o comunismo, que veio depois, muito depois, 610 anos depois, estivesse ultrapassado a igreja nos últimos anos. Sim, o comunismo está na... O comunismo não, o islamismo, digo. O islamismo, os muçulmanos, eles estão na frente. Eles enviaram mais missionários, investiram mais valores, conquistaram mais territórios. E a igreja retrocedeu. Por que isso aconteceu? Se foi dado à igreja poder, foi dado à igreja virtude, e foi dado à igreja muito dinheiro. Dinheiro, mas não para fazer festa, não para enriquecer os pastores, mas é isso que tem acontecido. Então essa roubalheira que tem acontecido com o dinheiro das missões para enriquecer pastores, para a fazenda de pastores, isso tem causado um problema muito sério no mundo. Porque os missionários desprezados, uns tiveram que voltar, outros tiveram que resistir e ficar sem produzir muito, e os confins da terra ficaram sem ser alcançados. Isso significa milhares e milhares indo ao inferno. Eu sei que essas estatísticas não são dadas na sua igreja, porque a maioria dos pastores não faz questão que ninguém saiba disso. Mas por minuto, 100 pessoas, 100, cada minuto que eu estou falando aqui, 100 pessoas morrem e vão para o inferno. Essas são as estatísticas. 100 pessoas por minuto caindo no inferno. E a igreja? Bem, a igreja está fazendo festa, muitos pastores lutando pelo poder, porque vai ter a próxima eleição convencional, ele precisa preparar a sua eleição, os seus obreiros coniventes, vai precisar trocar influência. É assim que a igreja está. Pois minha gente, saiba que tudo isso causa um efeito retroativo, um efeito que, se nós formos ler o versículo que nós lemos aqui, nós vamos entender que existe um castigo relacionado para aqueles que não fazem a vontade de Deus. Deus dá liberdade aos homens. Os homens têm o livre-arbítrio para fazer o que bem entenderem, inclusive os pastores e os crentes. Agora depois vai haver cobrança. E no final só há perdedores e vencedores. Fracassados e aqueles que venceram. Os que vão para o inferno e os que vão para o céu.
e você escolhe o seu caminho com cada atitude. Portanto, reflita. Eu sei que hoje é um dia de extrema necessidade de escolha dos brasileiros. Escolha entre todas as outras responsabilidades, fazer missão. Porque ao terminar a sua vida na terra, você será levado a uma cobrança pelo que fez e pelo que deixou de fazer. E o que deixou de fazer a nível espiritual chama-se omissão missionária. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quer um conselho? Procure uma instituição missionária, procure uma associação missionária, procure inclusive a secretaria de missão da sua igreja, se ela está fazendo missão. E comece a investir em missão a partir de hoje, para fazer a diferença no mundo que você vive. Se você quiser se aliar ao projeto missionário Igreja para Todas as Nações, é um projeto que está mudando vidas em campos de refugiados na África, está implantando igrejas, está formando obreiros. É só entrar em contato nesta missão que tem o link aí em cima, anc3.org, ou seja, All Nation Church, Igreja para Todas as Nações. Entre em contato conosco. Quem sabe você pode fazer diferente a partir de hoje, desde que faça alguma coisa. Lembre-se, um dia o Brasil foi liberto de ser colônia de Portugal com um grito: independência ou morte. Faça hoje, ou dê hoje um grito de independência para a sua liberdade missionária. Faça a missão, indo ou enviando, você escolhe. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo.